Graças a Deus, é um prazer imenso, é uma honra estar mais uma vez aqui reunido no canal Jailson HMTV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, meus queridos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? E mais uma vez eu quero pedir para vocês que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva no canal para nos ajudar, certo? A alcançar mais pessoas, né? Que graças a Deus o nosso trabalho está sendo recompensado, porque tem muitas pessoas que estão aprendendo, estão recebendo os benefícios, né? Daquilo que foi entregue pelo profeta, né? E graças a Deus, então você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar o like e apertar o sininho para que toda vez que nós colocarmos um vídeo novo no canal, você ser avisado automaticamente que tem vídeo novo no canal. Muito bem. Vamos para a escritura no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler aqui algumas escrituras do livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Depois vamos ler capítulo 4 de Apocalipse, verso 1 e 2. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 1, perdão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouviu detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, versículo 11, que dizia: eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardo e a Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11. Agora, Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e versículo 1 e versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: suba aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Que Deus possa nos ajudar e possa nos abençoar através da sua palavra e da revelação profética que ele enviou para o seu profeta, o 7º anjo. Muito bem. Baseado nessas escrituras, irmão, o nosso tema hoje é o rapto e as 7 eras e fora das 7 eras. O rapto e as 7 eras e fora das 7 eras. Esse é o nosso tema da nossa palestra. Muito, irmão, eu queria ler aqui uma escritura para a gente dar início ao nosso assunto. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Porque Paulo, ele falou aqui, e isso que Paulo falou, essa profecia, ela se cumpriu durante 2000 anos. Romanos capítulo 11 de Romanos capítulo 11, versículo 25 de Romanos. Veja o que é que o primeiro mensageiro falou aqui em Romanos capítulo 11, versículo 25, 11 e 25. Vamos lá, olha o que Paulo diz aqui, ó. Romanos 11 e 25. O que ele diz? Porque não quero, irmãos, que ignores este segredo, ou mistério, né? Isso na tradução original é mistério. Para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. A plenitude dos gentios. Essas escrituras, irmão, de Romanos capítulo 11, verso 25, fala exatamente da era, do período que Deus ia tratar com o povo gentil. Essa escritura é a mesma 7 eras da igreja. O profeta deixa isso bem claro quando ele prega as mensagens, o resumo a mensagem, a exposição das 7 eras, e também na mensagem do profeta do século XX, ele deixa bem claro que Romanos 11, 25 é a mesma coisa dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, que fala sobre as eras da igreja.
Então, durante 2000 anos, Deus estava tratando com a plenitude do gentio. E a plenitude do gentio, irmão, é diferente do tempo do gentio. Porque o tempo do gentio se refere à parte política. E a plenitude do gentio está falando da parte espiritual. Então, Deus estava tratando com o povo de gentio para se cumprir a escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu acho que é, deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Deixa eu pegar aqui a escritura, irmão, de Atos dos Apóstolos. Eu acho que é capítulo 14, versículo 15, de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Eu acho que é o versículo 15. Deixa eu ver aqui. Apocalipse, Atos dos Apóstolos 14, verso 15. Eu acho, deixa eu ver aqui, capítulo Atos dos Apóstolos. Eu não anotei a escritura, mas eu acho que não, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, é Atos capítulo 15, verso 14. Eu apenas troquei aqui o versículo, né? É Atos 15, 14, diz assim, ó: Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentio para tomar dele um povo para o seu nome. Então, essa escritura de Atos 15, 14, junto com Romanos 11, 25, se cumpriu durante as eras da igreja. Porque Deus estava tratando com o povo para tomá-lo para o seu nome. E quando chega no Apocalipse, nós vemos lá as 7 dispensações, as 7 eras, que começa com Éfeso e termina exatamente com Laodiceia. E durante, irmão, essas 7 eras, e essas 7 eras tomam um espaço de 2000 anos, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia, Deus envia 7 mensageiros. Para cada era, Deus envia o mensageiro. Paulo, da primeira era, Irineu, da segunda era, São Martim, da terceira era, Columba, da quarta era, Lutero, da quinta era, John Wesley, da sexta era, e William Marlon Branham, a 7ª era. 7 eras para cumprir as escrituras. E Deus levanta 7 homens. E esses homens, irmão, cada um deles tem a sua mensagem. E essas mensagens que esses homens trouxeram durante as eras, essas mensagens produziu em cada era o rapto. É por isso que o nosso tema hoje é o rapto e as 7 eras e fora das 7 eras. Então, cada mensagem que foi entregue por cada mensageiro durante as 7 eras da igreja, cada mensagem daquela produziu o rapto. O rapto. Entendeu? Vocês estão captando isso, irmão? Vocês estão entendendo isso aí? Que cada mensagem, que cada mensageiro trouxe durante cada era, essas mensagens produziu o rapto. Agora, depois da era, viria também o outro rapto. Porque aquele rapto que era produzido pelos mensageiros era só tirar você de uma era para outra era. Agora, fora da era, o rapto que ia ser produzido não era apenas tirar de uma era para outra, mas era para tirar de uma dimensão que nós estamos vivendo para outra dimensão, que é para a 7ª dimensão. Vamos começar aqui com a mensagem: senhores, é esse o tempo? Ou, senhores, é esse o sinal do tempo? Pregada no dia 30 de 12 de 1966. 1962. Dia 30 de 12 de 1962. Senhores, é esse o tempo? Vamos começar aqui com o parágrafo 223. Irmão, veja o que é que o profeta nos ensina. Que teve, em cada era, teve um rapto. Cada mensagem que cada mensageiro trouxe, produziu um rapto. E quando a era de Laodiceia, que foi a última era, também acabou, houve um rapto.
Note, olha o profeta falando aqui, irmão. Note. Cada era da igreja teve seu mensageiro. Sabemos disso. Paulo foi o primeiro mensageiro. E quando a primeira trombeta soou e foi solto o primeiro selo, Paulo era o primeiro mensageiro, conforme encontramos. O que ele fez? Declarou guerra. Sobre o quê? Sobre a igreja ortodoxa. Quer dizer, a igreja judaica. Por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. Vamos aí, irmão, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Jesus veio na primeira vinda e produziu o sinal messiânico e o judeu não aceitou. E na segunda vinda é a mesma coisa. Foi produzido o sinal messiânico e hoje muita gente que diz que crê na mensagem, crê no profeta, não aceita esse sinal. Então aquilo que foi feito pelo judeu lá atrás, hoje quem está fazendo é o gentil. Quer dizer, é um paralelo, a primeira e a segunda vinda. E o profeta diz, Paulo era o primeiro mensageiro conforme encontramos. O que ele fez? Declarou guerra sobre o quê? Sobre a igreja ortodoxa, por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. Claro, eles deveriam conhecê-lo, deveriam haver conhecido a ele. Recorde, Paulo veio no final da era. Todos os mensageiros vêm no final da era. É tempo do fim, quando essas coisas são expostas. Paulo, conhecendo as escrituras, sabendo que Jesus era o Messias, detonou aquela sinagoga de lugar em lugar com as escrituras e foi expulso de cada uma delas, até que finalmente ele sacudiu o pó dos seus pés e voltou ao gentil. O que foi aquilo? O soar da trombeta. Então você veja, irmão, o selo, a trombeta e as taças estão todas ligadas. E quando o mensageiro proclamou a sua mensagem, essas coisas acompanhou o mensageiro de cada era. E o profeta disse, o que foi aquilo? O soar da trombeta. Um anjo mensageiro aí de pé com a palavra. Não perca isso agora. A palavra. Paulo, com a interpretação inadulterada da palavra de Deus, arrebatou com cada uma dessas sinagogas que custou a vida. Olha o que o profeta diz. Olha aí. E Paulo, com a interpretação inadulterada da palavra de Deus, quer dizer, a mensagem de Paulo, uma mensagem pura, sem mistura, o que aconteceu? Arrebatou com cada uma dessas sinagogas e custou a vida. Então você veja que a mensagem de Paulo, o ensinamento de Paulo, aquilo que Paulo trouxe, produziu um rapto. Produziu um rapto. E o profeta continua. Como iria você a Irineu, o mensageiro da era seguinte da igreja, e São Martim da era seguinte, quando começaram a obter as doutrinas dos nicolaítas, começou a entrar, eles arrebataram aquelas eras. Olha aí, São Martim, olha aí, Irineu, também as suas mensagens, os seus ensinamentos produziu um rapto naquela era. E São Martim arrebatou sua era. Então Lutero, o quinto mensageiro, arrebatou aquela igreja católica com a palavra de Deus. O justo viverá por fé, ele disse. Este não é o corpo literal de Cristo. E jogou a comunhão no piso e saiu e arrebentou aquela igreja católica. Aquela trombeta soou, isso é certo? Está isso correto? Parágrafo 229. John Wesley se levantou nos dias da igreja anglicana, quando diziam, não há mais razão para ter avivamento. Isso foi a semente, porém John Wesley se levantou com a mensagem da segunda obra da graça, a santificação, e ele arrebentou a igreja.
anglicana com a trombeta do evangelho, preparando para a guerra. Isso é certo, ele o fez. Vocês estão vendo aí, irmão? Ele arrebatou a igreja. João Wesley, aí ele diz aqui, ó, agora preste bem atenção. Agora estamos na era de Laodiceia, quando novamente tem denominado metodista, batista, presbiteriano, lutero, pentecostal, estamos esperando que venha um profeta arrebentar com essa era e tomá-la de suas iniquidades. Agora, se esse tem sido a tendência e todo o trajeto através das eras, mudará Deus a sua indignação nesse dia? Ele não pode mudar. Ele tem que manter o mesmo vigor. Recorde, este mensageiro era o sétimo anjo e deve tomar todos os mistérios e juntá-lo. Note, o sétimo anjo deve arrebentar esta igreja rica de Laodiceia. Eu sou rico e farta de bens e de nada tenho falta. Ele disse, não sabeis que és desventurado e miserável, pobre e nua? Este deve ser a sua mensagem. Ó Deus, envie-me o profeta, interprete como assim diz o Senhor, que a palavra de Deus vindicada se mova através dele e prove que ele é enviado de Deus, e quando ele vier, detonará essa era. Meu Deus. Por certo fará. Ele terá contra si essa igreja de Laodiceia, certamente ele terá, e ele o fizera em todas as eras. Não mudará nesta era. Tem que ser o mesmo. Então, cada mensageiro, irmão, que Deus enviou, cada um veio e rebentou essa era. E essa mensagem que ele trouxe um rapto para cada era. Isso é tremendo, meu irmão. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Começou com Paulo, Irineu fez isso, São Martim fez isso, Colomba fez isso, Lutero fez isso, Wesley fez isso, e até o sétimo anjo fez isso dentro de Laodiceia. Eles arrebentaram e raptaram. Fizeram a sua mensagem produzir um rapto dentro de cada era. E o profeta diz aqui no parágrafo 234, note, a igreja de Laodiceia, o mensageiro terminará a era da igreja. Olha, note, a igreja de Laodiceia, o mensageiro terminará a era de Laodiceia. Então, a mensagem do sétimo anjo, que além de rebentar, produziria um rapto, ele terminaria, quer dizer, ele colocava fim à era de Laodiceia. Agora, irmão, tem aqueles irmãos que eu não sei o que acontece com eles. Porque que o profeta está dizendo aqui, que o mensageiro, a era de Laodiceia, terminaria com a era de Laodiceia. Quando chegou em 65, o mensageiro saiu de cena. E muitos pregadores dessa mensagem querem que Laodiceia continue. Mas o irmão Branco está dizendo que o mensageiro terminará. Quer dizer, ele botará fim à era de Laodiceia. Agora me diga, cadê o mensageiro? Ele ainda está por aí? Mas Deus só tirou o mensageiro de cena quando cumpriu o propósito. Quando aquilo que Deus prometeu na sua palavra se cumpriu. Note agora a igreja de Laodiceia. O mensageiro terminará a era de Laodiceia. O sétimo anjo consumará todos os mistérios que têm sido perdidos anteriormente nas batalhas pela verdade. Meu Deus! É por isso que Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra a potestade. Houve uma grande batalha, em cada era uma batalha. E por isso que os mensageiros vinham e a sua mensagem produzia um rapto em cada era. Olha o que o irmão Brando diz aqui sobre Paulo. Olha o que o profeta diz sobre Paulo.
Note, cada era da igreja teve seu mensageiro. Sabemos disso. Paulo foi o primeiro mensageiro. E quando a primeira trombeta soou e foi solto o primeiro selo, Paulo era o primeiro mensageiro que, conforme encontramos, que fez ele, declarou guerra. Sobre o quê? Sobre a igreja ortodoxa, por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. E Paulo produziu a sua mensagem, irmão, produziu um rapto. E esse rapto trouxe um abalo para aquela era, para o sistema daqueles tempos. Cada mensageiro fez isso. Cada mensageiro produziu isso, irmão. Cada mensageiro com a sua mensagem trouxe arrebentou e arrebatou aquela era. Começando com Paulo até com o sétimo anjo. E o sétimo anjo coloca fim à era de Laodiceia. Mas tem muitos pregadores dessa mensagem, irmão, que quer ressuscitar a era de Laodiceia. Quer porque quer que a era de Laodiceia... Não, a era continua. Nós, por isso, irmão, que tem muitos pregadores. Eles dizem assim, não, quando você começa a pregar umas coisas e aquilo que você prega não combina com eles, aí eles começam, não, mas eu faço 50 anos que eu estou na mensagem, eu tenho não sei quantos anos de ministério. Irmão, isso para Deus não é nada. Não é nada. Você não vai no arrebatamento porque você tem 50 anos de ministério, ou porque você foi batizado pelo primeiro homem que trouxe a mensagem no Brasil. Isso não tem nada a ver com uma coisa com outra. Mas os pregadores, porque estão presos dentro de um sistema. Na mensagem A Marca da Besta de 54, o irmão Brana disse que a apostasia é Laodiceia. Então quem está dentro de Laodiceia está apostatado, irmão. Está desviado. Está deslocado do caminho. Aí não consegue ver a luz. Não consegue ver a luz. Sabe? Aí eles começam a pegar parágrafo para combater parágrafo. Isso é uma guerra, irmão. Então em cada era teve isso, teve uma guerra. E hoje o irmão Brana veio e pregou a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, e ele faz uma afirmação tremenda que a guerra começa aqui. É aqui. Essa é a maior batalha. Muitos estão aí falando de Armagedon, porque o Armagedon, mas esquece da batalha que está acontecendo agora. É aqui. Na mente. Meu Deus. É isso, irmão, que tem que ser entendido. Eu não estou aqui criticando ninguém, não estou aqui contra ninguém, mas eu estou aqui repetindo aquilo que o sétimo anjo falou nas suas mensagens. Mas ninguém quer crer nisso. Mas todos estão com a Bíblia e com a mensagem do profeta na mão. Sabe? Mas o sistema está engolindo o povo, irmão. O sistema está engolindo o povo. O profeta disse na mensagem A Marca da Besta de 1954 que a doutrina nicolaíta é uma doutrina que persegue o povo. Está aí. Pregue alguma coisa que esses homens, esses grandes homens aí, os gigantes da mensagem aqui no Brasil, não concordam com eles, para ver que eles não começam a perseguir vocês. Hein? Eles começam a perseguir e ainda eles começam a matar a sua influência. Começa a fazer a cabeça dos outros não querendo não escutar você mais. Não, cuidado com aquele irmão está pregando heresia, aquela pregação dele é um lixo. Isso são os homens que estão no sistema amarrado, preso. Mas cada mensageiro trouxe um rapto para a sua era. Cada mensageiro arrebentou a sua era. Cada mensageiro com a sua mensagem trouxe uma guerra espiritual. Guerra espiritual. Olha aqui o que o profeta diz. Aqui, olha o que eles aqui. Olha aqui, ó, olha aqui. 230. Senhores, esse é o tempo. Agora estamos na era de Laodiceia, quando novamente se denominado metodista, batista, presbiteriano, luterano, pentecostal, estamos esperando que venha um profeta para arrebentar esta era e tomá-la da sua iniquidade. Arrebentar e arrebatar a era. Aquele povo que estava ali, os eleitos.
Irmão, existe uma expressão que o profeta... Uma expressão não, é uma doutrina que ele pregou. Ele disse que a noiva sai da igreja. Ele disse isso em várias mensagens. Porque cada mensageiro, irmão, que Deus levantou durante 2000 anos, cada um que veio com a sua mensagem, produziu um rapto. Um rapto. Agora existe um rapto, mesmo, fora de Laodiceia. Que esse rapto fora de Laodiceia não é apenas tirar você de uma era para outra. Não é apenas tirar você de uma era para outra. Mas é te tirar de uma dimensão dessa que nós estamos vivendo para outra maior. Para uma dimensão diferente. E o profeta diz que essa dimensão só está 7 metros de nós. Meu Deus. Leia a mensagem, coisas que iam de ser, 118 em diante. Que ele diz que essa dimensão para onde a noiva de Cristo, a esposa de Cristo vai quando ela for raptada. Quando a última etapa do arrebatamento terminar, a última etapa do arrebatamento terminar, porque já estamos em 2 etapas do arrebatamento, e essas 2 etapas foi produzida depois que Laodiceia terminou. Vamos adiante. Vamos ler as Escrituras. Vamos ler as Escrituras. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 17. 4:17. Olha o que a Bíblia diz. Depois, agora eu te pergunto, esse depois que Paulo faz essa afirmação, é depois de quê? O que é esse depois? Agora, veja só, Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 1. Veja que isso que Paulo profetizou lá no 1º século, João também falou, combina. Olha aqui, Apocalipse 4, verso 1. Depois, olha, 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que de trombeta ouviu falar comigo, disse: suba aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Então, esse depois de Paulo aqui em 1 Tessalonicenses 4:17 é depois de quê? É depois das eras. Depois quando termina a era, quando a última era termina. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Irmão, essa escritura, ela se cumpriu no ano de 1963. Essa escritura cabalmente já está cumprida. Porque o primeiro molho, o primeiro grão, o último eleito, o ministério do sétimo anjo, o último membro, foi arrebatado pelos aqueles 7 anjos para cumprir as escrituras. E quando esse arrebatamento aconteceu com o 7º anjo, isso produziu o arrebatamento para a noiva. O rapto, as 7 eras e fora das eras. Então, durante as 7 eras da igreja, cada mensageiro produziu um rapto. Mas depois que a última era termina, aí vem aquele rapto tremendo, irmão. Vamos aqui. Primeiro selo, 63. 1963, primeiro selo, parágrafo 412. Primeiro selo. A tradução da Voz de Goiânia não botou esse parágrafo, não. Eu não sei o que aconteceu, que eles não colocaram. Mas aqui, ó. A tradução da Voz de Deus, sim. Aqui, ó. O 412. Olha aqui o que diz aqui, ó. O 412 do primeiro selo.
Cadê? Primeiro selo. 412. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha. Você veja que isso aqui cumpriu 1 Tessalonicenses 4,17. Quando Laodiceia terminou, essa escritura se cumpriu com o mensageiro. Você diz, não, irmão Jair, mas e conosco? Cada membro, irmão, cada eleito daquela era foi representado pelos seus mensageiros. Paulo representou os eleitos da sua era, da primeira era. Irineu representou os eleitos da segunda era. São Martim representou os eleitos da terceira era. Columba representou os eleitos da quarta era. Lutero representou os eleitos da quinta era. João Wesley representou o eleito da sexta era. E o sétimo anjo representou os eleitos da era final. E também todos os outros eleitos ressuscitaram durante isso, porque houve uma ressurreição. A primeira ressurreição, irmão, aconteceu naquele ano, em 1963. E também ali houve o casamento. Meu Deus. Primeiro selo, parágrafo 412. Se isso foi a abertura desse selo, a Mumbrana está fazendo uma pergunta. Se isso foi a abertura desse selo, qual o selo? Ele está falando do sétimo, irmão. É o sétimo selo. Se isso foi o anjo que foi enviado lá, que produziu um estrondo, quer dizer, esse estrondo produziu um estrondo, quer dizer, houve a ressurreição também. Quase me levantou do chão outro dia, de pé lá, quando 3 testemunhas se encontravam perto. E contei antes de ir que havia uma explosão que quase me lançaria para cima. E fui arrebatado por 7 anjos e vieram para o leste. Essa coisa quase me levantou do chão. Fui arrebatado. Olha aqui o arrebatamento. Quando termina a Laodiceia. Quando a era chega ao final. Porque cada mensageiro produziu o seu arrebatamento em cada era. E quando termina a outra era, quando termina a última era, a mensagem daquele anjo forte que desceria trazia um outro arrebatamento. Que não só arrebentaria aquela era, mas também nos tirava dessa dimensão para nos levar para outra dimensão, irmão. E isso começou com o profeta, com o 7º anjo. Eu vou falar algo aqui, irmão, mas muitos vão criticar, mas eu vou falar. Tem muitos que querem se encontrar com o Senhor Jesus lá no céu. Isso não vai acontecer porque isso já foi cumprido, irmão. Isso já aconteceu. Eu estava lá quando isso aconteceu. Fui representado pelo 7º anjo. Cada eleito foi representado nesse encontro lá no céu. Entendeu, meus queridos? Essa é a verdade. Deixa eu ler aqui algo aqui, irmão. Na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. Já estamos quase perto de terminar a nossa palestrinha. Parágrafo 156. Pregado em 1965. Olha o que é que o 7º anjo diz. Lembre-se de como acabamos de estudar as 7 eras. O mensageiro à igreja sempre vem exatamente na morte da outra era da igreja. Sempre. A morte dos pentecostais. E quando o irmão Branham fala dos pentecostais, ele está falando de Laodiceia, porque Laodiceia é pentecostal. A morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. E quando foi que isso foi gerado? Quando o 7º anjo foi tomado pelos anjos naquela nuvem. Agora eu quero abrir um parênteses para falar alguma coisa aqui. Antes do profeta ser tomado, porque o irmão Branham ensina na mensagem de Shalom, antes daquilo acontecer na terra, primeiro Deus mostra no céu. Primeiro, no dia 28 de fevereiro de 1963, ele mostra aquela nuvem no céu, formada por 7 anjos. Depois, aquilo acontece com o profeta de Deus. Que eu não estiver equivocado, foi no dia 8 de março. Acontece com ele.
Ele é arrebatado pelos anjos e as escrituras se cumprem. Aí no dia 17 de março o profeta vai para o tabernáculo de Josephine de Anda e começa a trazer a revelação dos 7 selos. Meu Jesus. Começa a reproduzir aquilo que aconteceu com ele. E a morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. A morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. Está vendo? A morte de Lutero produziu Wesley. Está vendo? A morte de Wesley produziu os pentecostais. E a morte dos pentecostais produz a mensagem agora. É isso aí, meus queridos. Deus, durante 2000 anos, 7 eras, 7 mensageiros, e cada um desses mensageiros trouxe um rapto para aquela era, para sacudi-la e abalá-la e tirar o eleito daquela era. Mas depois que Laodiceia termina, aí Deus traz um rapto tremendo, o rapto da noiva, da esposa de Cristo. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos aqui ler o parágrafo 188 ao 191 para nós encerrarmos a nossa palestra. Cristo é o mistério revelado, pregado no dia 28 de junho de 1963. Aqui está. Cristo é o mistério de Deus revelado. Olha aqui, 188. Olha o que é que o profeta diz. É para estar seguro disso. Todo rapto agora. Olha o que ele diz aqui, ó. É para estar seguro disso. Todo o rapto agora. Lutero foi uma parte de quê? Do rapto. O Wesley foi uma parte de quê? Do rapto. Os profetas foi uma parte. Se eles são uma parte, bem, na revelação que eles estavam formados, o corpo, pé, dedos, braço e assim por diante até a cabeça, no qual chegamos dentro de alguns minutos. Veja, isso traz o rapto inteiro. Cada mensagem daquela, irmão, que os mensageiros trouxeram durante as eras, cada mensagem produziu uma parte do rapto. Quando chega em 63, que os selos são revelados, que Cristo desce, sai do trono. Ele sai do trono e vem para o seu próprio trono. Isso traz o quê? O rapto inteiro, não apenas parte. Cada mensageiro trouxe uma parte do rapto, mas agora é o rapto inteiro. Veja, isso faz o rapto inteiro. É o corpo da palavra, o qual é Cristo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Fora disso, você está perdido. Mas perdido para quê, irmão Brana? Perdido quer dizer, você perdeu o rapto. O que tem de pastor dessa mensagem, o que tem de pregador dessa mensagem que vai perder isso, irmão, não é brincadeira. Eu não me importo que bom você seja, ou qual seja o seu parentesco, ou qual seja o seu companheirismo, ou qual seja a sua organização, você está perdido, exceto que esta palavra esteja em você. Foi aquilo que eu disse no começo. Ah, irmão, eu tenho 30 anos de ministério, eu tenho 50 anos de ministério, eu fui batizado pelo homem que... Não importa, o profeta está dizendo aqui, não importa qual é a tua organização, qual é o teu companheirismo, não importa nada disso. O que importa o quê? É que a palavra esteja em você. Qual palavra? A palavra da hora, a mensagem da hora. Que isso não estiver em você, irmão, não adianta, você está perdido. Se vós estiver em mim, se vós estiver em mim, a palavra, e minhas palavras estiver em vós, então pedireis tudo o que quiserem, porque você e a palavra são a mesma, o mesmo. Ele tem a preeminência, ele tem a soberania de governo. Você é um prisioneiro dele. O mundo está morto, você não tem mais, você vê as demais pessoas vivendo da maneira que eles vivem. Contudo, você não faz. Você é um prisioneiro. Você está ligado com ele. Meu jugo é suave. Ligado com Cristo e com sua palavra. Eu faço somente aquilo, agrado ao Pai. E se não puder crer que eu sou ele, então creia na palavra. Tão perfeita, note. Note agora.
no decorrer das eras, tem estado gradativamente concedendo que isso fosse conhecido, lentamente e desenrolando o mistério, através dos profetas e através dos tipos. Agora, nós podemos dar início a isso, expressar-se a si mesmo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí está, irmão. Cada mensageiro de cada era da igreja, a sua mensagem era parte do rapto. Então, em cada era, cada mensageiro produziu, com a sua mensagem, produziu o rapto para cada era. Mas quando a era da Laodiceia termina, quando o anjo forte desce no céu e rebata o sétimo anjo da terra, e tem um encontro nos ares, aquilo produz o rapto inteiro. Irmão, que Deus nos ajude. Deus nos proteja. Eu não estou aqui, irmão. Eu sempre falo isso e eu continuo falando. Eu não estou aqui para criticar ninguém. A minha crítica não é contra a pessoa, a pessoa. Mas quando eu quero criticar, eu estou criticando a sua doutrina. Não tenho nada contra a pessoa. A questão é doutrinar, tá bom? Que Deus nos ajude. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para nos ajudar. E ore por mim, é o que eu peço. Aqueles que não creem em mim, que não creem no que eu estou pregando. Não, irmão Jailson, não sei o quê. Ore para o irmão Jailson, é o que eu peço, tá bom? Que Deus abençoe. E se Deus permitir, quarta-feira, nós estamos aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.